Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, a gente vai ver nesse vídeo por que o Magnus Carlsen é considerado aí um dos melhores jogadores da história do xadrez, né? Então eu trouxe aqui uma partida que tá rolando no Meltwater Champion Chess Tour, tá bom? Vamos dar uma olhada então, Magnus Carlsen jogando contra o lenhador Mabedjarov, super jogador do Azerbaijão, né? E a gente tem aqui então dois gigantes. Vamos dar uma olhada, Magnus Carlsen aqui abre com o peão C4, abertura inglesa, olha só. O lenhador responde com cavalo em F6, cavalo C3, G6, indo para o fianqueto, G3, bispo G7, bispo G2, também ocupando a longa diagonal. E aqui depois de roque, o Carlsen ocupa o centro com D4. D6 foi jogado, cavalo F3 desenvolvendo a peça, cavalo de bem D7, e aqui o Carlsen faz o roque. O lenhador foi para essa formação de defesa índia do rei e joga agora, ataca o centro com o lance E5. O Carlsen também ocupa agora o centro com E4, peão toma, cavalo toma e torre aqui em E8, pressionando já o peão central que no momento está bem defendido, né? Aqui pelo bispo e pelo cavalo. Então o Carlsen segue simplesmente com H3 aqui, controlando mais aqui a casa de G4. A6 foi jogado pelo lenhador, prometendo ataques na ala da dama. Aqui torre 1, torre B8, preparando para jogar o B5. Aqui A4, o Carlsen fala não tão cedo, controla aí a casa de B5. A5, o lenhador muda de ideia, muda de plano, agora ele controla aqui a casa de B4 e agora bispo em E3. C6 foi jogado pelo lenhador, dama C2 agora pelo Carlsen, completando o seu desenvolvimento, né? Traz mais uma proteção para o peão central, deixa a dama aqui bem colocada. Cavalo C5 também atacando agora os peões e B3. O Magnus Carlsen traz mais um suporte aqui para a casa de A4, tudo beleza, né? Bom, o cavalo de 7 agora manobra aqui para a casa de... O cavalo de F manobra para a casa aqui de D7, liberando aqui, saindo da frente do bispo, manobrando aí o cavalo. E aqui o Magnus Carlsen segue com torre de A em B1, trazendo mais uma proteção aqui para o peão de B3. E até pensando em jogar um B4 no futuro, por que não? Cavalo A6 foi jogado, o lenhador controla o avanço para B4. E agora o Carlsen segue com F4, soltando o braço na ala do rei. Aqui o cavalo de D vai para a casa de C5, deixa esse outro controlando a casa de B4, coloca outra aqui em C5 pressionando o centro. Ok, o Carlsen segue com dama D2, por enquanto a torre e o cavalo estão protegendo aqui em B3, a dama vai dar suporte nas casas escuras. Cavalo B4 foi jogado aqui pelo lenhador. O Carlsen segue com rei H2, melhorando a posição do rei. H5 aqui pelo lenhador, torre E2. E agora dama em F6, colocando a dama aí numa boa diagonal, numa poderosa diagonal, de forma que esse cavalo aqui fica cravado, né? Esse cavalo sai daqui, por exemplo, em F3, tá vindo dama por C3 aqui com forte ataque. Então aqui dama D1 foi jogado pelo Carlsen. Qual será o plano agora do Carlsen? Difícil achar um lance, né? Dama D1, assim você fala, nossa, o que ele vai fazer aqui? Agora bispo D7 foi jogado pelo lenhador e agora a torre D2. Ó, o Carlsen passou a torre, ele se libertou desse primeiro incômodo, né? Passou a torre, deixou defendendo, mas ele ainda tá com esse cavalo meio que cravado, só que agora ele deu a casa de E2 pro cavalo, né? Então aqui o Magnus Carlsen não dá chance dele ficar com problemas. Aqui torre de B em D8 foi jogada e agora cavalo de D em E2. Olha que manobra espetacular do Carlsen, galera. Dama D1, eu vou voltar um pouco porque isso aqui não existe, né? O lenhador colocou o incômodo aqui na posição mais uma vez e o Carlsen resolve isso. Olha o plano que ele faz aqui. Dama D1, torre aqui em D2 e agora sim o cavalo sai, né? Espetacular aqui o plano do Carlsen e agora ele já tá atacando aqui em D6 e a posição já começa a ficar complicada. Bispo C8 foi jogado pelo lenhador, protegendo o peão. E agora bispo D4, atacando a dama, atacando o bispo. Dama em E7. E o Magnus Carlsen, simples assim, resolveu o problema da pressão na longa diagonal de casas escuras, né? O Carlsen estava sofrendo um ataque terrível nessa diagonal. E ele conseguiu, com esse plano que começou com dama D1 e terminou com bispo pro G7, se livrar do incômodo na diagonal de casas escuras. Rei pro G7 e agora cavalo D4 aqui pelo Magnus Carlsen. O peão de E4 muito bem protegido. Você vai falar, Rafa, são duas defesas apenas, tem 3 ataques. O problema é que tem uma dama de testa aqui, né? Você não vai querer capturar aqui uma peça e depois capturar de dama, né? Então não adianta ter o número maior de peças atacando se quem tá aqui na linha de frente é a dama, né? Que é muito valiosa. Então dama em F6 foi jogada aqui pelo lenhador.
E agora dama em F3 aqui pelo Magnus Carlsen, trazendo mais uma proteção no centro. Notem que o cavalo aqui por enquanto está protegido pela torre. Torre E7 pelo lenhador, prometendo intensificar a pressão na coluna E. Magnus Carlsen segue com torre de B em D1, pressionando aqui o ponto de D6. Torre de D em E8 foi jogada aqui pelo lenhador. E o Carlsen joga aqui um lance. Agora, mais uma vez, o que jogar, né? Aqui de brancas, difícil, né? Porque você vai tirar o cavalo, por exemplo. Vou pensar em jogar aqui esse cavalo aqui em E2, né? Não foi lance jogado, mas você tá levando um cavalo por E4 aqui direto, né? Cavalo toma, torre toma. Então não dá pra fazer esse lance. Que mais você pode pensar aqui em jogar, né? O Magnus Carlsen vai pro melhor lance da posição. É por isso que ele é um dos melhores da história, se não o melhor. Dama E3 aqui, né? Como assim? Acabou de dobrar as torres aqui na coluna E e o Magnus Carlsen me joga um lance Dama E3, pressionando o cavalo lá em C5, evitando aqui o avanço do peão. Um lance espetacular. E também de olho sempre ali em ataques lá em H6 e tudo mais. Rei G8 foi jogado pelo lenhador. O lenhador tá quase sem lance. Olha que coisa... Que situação espetacular. E aqui o Carlsen segue com cavalo de D em E2, soltando o braço aqui em D6. E agora eu te pergunto, como proteger esse peão? Né? Porque olha como o dama E3 foi esperto, evitou D5, né? Tirou o cavalo e agora tá tendo dama por C5. Olha como é profundo, como entende de xadrez esse tal de Magno Carlo aí, né? Esse Magno Carlo entende alguma coisa. E agora vai defender como esse peão, né? Essa que é a questão toda. Você não pode fazer um lance, por exemplo, como torre D8 por conta de dama por cavalo, não foi jogado. Dama por cavalo. E depois de peão toma, torre toma, né? E depois de H7, rei H7, torre por C8. E aqui vamos fazer as contas? 3 peças em geral equivalem a uma dama, uma torre equivale a uma torre é melhor que um cavalo. Até em questão material tá melhor pro Carlsen. Mas além de tudo, a atividade das peças é determinante. Tá vindo peão E5, tá vindo tudo mais, né? Torres aqui pra cima do rei e tudo mais. Então, olha que posição espetacular aqui do que o Magnus Carlsen fez aqui no tabuleiro, né? Ele já tá ameaçando capturar aqui em D6. E... o que vai ser jogado aqui? Bom, talvez torre D7 tivesse que ter sido jogado, não foi o lance jogado, protegendo o peão, você não quer ficar na frente do seu bispo, mas talvez fosse a única maneira de proteger aqui a posição, né? O lenhador vai para um outro lance, torre E6, parece um lance bastante natural, o problema é que agora o Magnus Carlsen tem vantagem aqui na partida e ele segue com E5, a chave do dama E3, a chave do dama E3 é poder jogar E5 e as pretas não poderem capturar porque o cavalo tá caindo, né? Que espetáculo que foi dama E3. A partida seguiu com dama em E7 aqui saindo do ataque, a dama estava atacada. E agora o Carlsen segue com mais um lance fantástico, cavalo D4. E simples assim, o Magnus Carlsen prendeu a torre aqui do lenhador. Bom, o lenhador segue no jogo, aqui D por E5. O Magnus Carlsen realiza um pouquinho do lucro, cavalo por E6, bispo por E6. E agora segue firme aqui o Magnus Carlsen. Torre D6 e a dama continua causando pesadelos aqui no lenhador, né? Bom, o cavalo tá atacado, cavalo por B3, Magnus Carlsen, você pendurou um peão, calma, F por E5, a partida seguiu com bispo em F5, aqui tentando dar um suporte aqui pros cavalos poderem escapar, né? Agora, o problema só é que esse cavalo não tá conseguindo retorno, né? O cavalo aqui de B3, então... o Magnus Carlsen agora tem que tentar pra cima desse cavalo. Um lance bastante natural seria jogar cavalo aqui em E4, né? Atacando aqui o cavalo. E depois de, por exemplo, bispo por E4, dama por E5, seria uma possibilidade. E aí você não vai querer capturar aqui o cavalo porque tá caindo o bispo e as pretas se salvaram. Então não funciona cavalo E4. O que jogar nessa posição? E galera, a sequência do Magnus Carlsen é a sequência mais forte, talvez única, e é assustadora. O Magnus Carlsen vai para o lance E6 aqui na posição. É muito espetacular aqui esse lance, né? Com ideia de realmente desviar o bispo. Por exemplo, o bispo por E6. Agora sim, cavalo E4 é fatal. E o cavalo não tem retorno, né? Por exemplo, F5, o cavalo volta para F2. E o cavalo está atacado e não tem como escapar, né? Então E6 é um lance espetacular aqui do Carlsen, que visa aliviar a pressão aqui de E4 para poder atacar esse cavalo que está preso. Olha que espetáculo! Mas nada é tão simples assim, porque o lenhador segue com bispo C2. E agora, Magnus Carlsen, como seguir? E por F7 cheque. E depois de dama por F7,
com a torre atacada, o Magnus Carlsen faz o lance cavalo E4 e o Mamediarov abandona aqui a partida. Galera, que sequência, que partida maravilhosa, tudo isso jogada com muita velocidade pelo Magnus Carlsen, o campeão mundial aí de xadrez, tido como um dos melhores da história, né? Nessa modalidade de xadrez rápido, o atual campeão do mundo é o Abdusattorov, que não fez um bom torneio aqui no Meltwater. É engraçado, né? O campeão mundial não fez um bom torneio de rápidas aqui, né? Você vê como é importante a questão da consistência também para os jogadores. Mas o Magnus Carlsen aqui, o que foi isso, né? E Rafa, ele abandonou por quê aqui? Abandonou porque não dá mais, pessoal. Vamos olhar aqui uma possibilidade, né? Bom, bispo por D1, aqui você perde de cara para cavalo F6. Essa que é a ameaça aqui do Carlsen, né? Cavalo F6 é o cheque, né? Você fala o seguinte, o cavalo tá protegido pela torre. Não tem problema, porque a dama do Carlsen tá ameaçada. Não dá para jogar torre dama por F6 por conta de dama por E8 cheque, né? Vamos ver essa sequência aqui, ó. Dama por E8 cheque. E se a dama volta para F8, tá vindo torre por G6 e o rei não consegue mais proteger a dama. Vitória do Carlsen. Que mais dá para jogar então? Bispo por torre, cavalo F6. Então agora eu não vou jogar dama por cavalo. Vou jogar aqui rei F8. Não tem problema, o Carlsen continuaria com cavalo por E8, com uma posição completamente ganha, ameaçando o bispo, ameaçando torre F6, ameaçando tudo e mais um pouco. Depois de dama por E8, por exemplo, dama em H6 cheque seria uma possibilidade, e depois de rei E7, torre por D1, e as brancas têm um final melhor. Por conta do rei exposto, né? Rei, dama, bispo e torre contra rei, dama e 2 cavalos, né? Melhor para as brancas. Tá ameaçando tudo e mais um pouco, o rei exposto vai perder a dama, vai levar checkmate. Então não tem o que fazer, cavalo E4 foi um lance espetacular. E se bispo por E4? Bom, simplesmente bispo por E4 e existe uma pressão insustentável. Lá em G6, né, por exemplo, o cavalo C5 escapando com o cavalo tá atacado além de tudo, né? Cavalo C5, dama H6, acabou. Né? Acabou, cavalo por E4, por exemplo, torre F6, perdeu! Torre aqui por G6, né? Seria uma possibilidade vencedora, o rei não tem mais pra onde ir, e aqui tá caindo tudo e mais um pouco, né? É mais do que isso, tá levando checkmate. Rei H8, torre D7, não tem como evitar todas as ameaças aqui de checkmate aqui na posição, né? Teria que jogar qualquer lance, apenas postergar aqui o inevitável. Então, que sequência foi essa do Carlsen que começa com E6 aqui? Que coisa maravilhosa, não? Que coisa maravilhosa. Simples assim o Magnus Carlsen venceu o lenhador. Vamos dar uma olhada no relatório da partida e depois quem é que passou para as quartas de final. Vamos ver? Beleza, galera, olha só. O relatório então mostra pra gente uma precisão monstra aqui de Magnus Carlsen, 94,5% de precisão, né? É um espetáculo mesmo. E aqui 86,8% de precisão pro lenhador. E Rafa, quem é que passou aí pras chaves? Vamos dar uma olhada então? Quartas de final teremos aqui Vincent Keimer, olha aí o garotinho Vincent Keimer, hein? 16, 17 anos de idade, jogando aqui contra o Jan Nepomniachtchi. Legal, vai ser aí hoje, então 8 partidas de Blitz aqui. Eu não sei porque que alguns têm 8 partidas, outros 9 aqui, mas enfim, eu acredito que sejam 8 ou 9 partidas então aí de Blitz, que serão jogadas entre 8 provavelmente, né, número par, entre Vincent Keimer e Nepo. Também teremos aqui Andrei Zipenko contra o Eric Hansen, olha só o Chesbrat tá indo bem aí, passou. O Artemiev contra o Ding Liren. E aqui Magnus Carlsen passou também, vai jogar contra o Lei Quan Lin, né? Então legal, esses são os jogadores que passaram aí para as etapas de chaves. E vai decidir agora no Blitz, né? Vai decidir agora várias partidas de Blitz aí para ver quem avança para a semifinal. Tá bom, galera, é isso, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez.